Donald Trump diz que a guerra no Irão vai acabar muito em breve. Diz também que o governo de Teherão queria dominar todo o Médio Oriente. NATO intercepta míssil iraniano a caminho da Turquia pela segunda vez em menos de uma semana. Von der Leyen e Kaja Kallas dizem que a ordem mundial tradicional está a desmoronar-se devido às constantes violações do direito internacional. António José Seguro já tomou posse como Presidente da República. O novo chefe de Estado prometeu ser exigente e quer ciclo de 3 anos sem eleições. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu aos congressistas republicanos que a guerra no Irão vai terminar muito em breve e gabou-se de que Washington está a obter um grande sucesso nisto a que chama um pequeno desvio. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short-term. Short-term. Trump não disse quando é que os combates podem acabar, mas salienta que a guerra só irá acabar quando todos os objetivos dos Estados Unidos forem alcançados. Noutro evento, esta segunda-feira, voltou a defender a guerra no Irão como necessária e disse sem apresentar qualquer prova que o Irão conspira para controlar o Médio Oriente. They were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. But that took place. That was a setback. But look at the number of missiles they were able to buy and make over the last 6 months. And those missiles were aimed at various countries. And when you look at over 1,000 missiles shot at like UAE, they were looking to take over the Middle East. We got there first. A capital iraniana continua debaixo de fogo. Muitos descreveram os bombardeamentos de segunda-feira como dos mais intensos desde que a guerra eclodiu no final de fevereiro. Israel também ataca diariamente o que diz serem alvos do Hezbollah, a milícia xiita apoiada pelo Irão em várias cidades no Líbano. O Irão continua a retaliar com ataques contra Israel. Pelo menos uma pessoa morreu num ataque esta segunda-feira. As ofensivas do Irão também têm como alvo os Estados vizinhos do Golfo, que abrigam bases norte-americanas, mas também atingiram civis e infraestruturas energéticas. O número de mortos, de acordo com os últimos dados, ultrapassou os 1.230 no Irão, 397 no Líbano, 11 em Israel e 7 militares norte-americanos. As forças da NATO interceptaram um míssil iraniano a caminho da Turquia pela segunda vez em menos de uma semana, com o conflito no Médio Oriente a alargar-se. A porta-voz da NATO, Alison Hart, confirma o incidente e garante que a aliança se mantém firme na disponibilidade para defender os membros contra qualquer ameaça. Até ao momento não há indícios de que Ankara esteja a iniciar procedimentos formais contra o Irão, embora o governo tenha convocado o embaixador iraniano para uma repreensão formal. Na quarta-feira, o Ministério da Defesa da Turquia interceptou um míssil balístico semelhante perto da fronteira com a Síria, uma área onde os Estados Unidos mantêm presença militar na base de Incirlik. À Euronews, o coronel Martin O'Donnell, porta-voz das forças aliadas na Europa, reiterou a posição do secretário-geral. A NATO não faz parte desta guerra, mas irá defender-se. Na segunda-feira, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas alertaram que a ordem mundial tradicional está a desmoronar-se rapidamente devido às crescentes violações do direito internacional. Ao discursarem na Conferência Anual dos Embaixadores da União Europeia em Bruxelas, afirmaram que o bloco deve adaptar-se a esta nova era de caos e repressão. Europe can no longer be a custodian of the old world order. For a world that has gone and will not return. We will always defend and uphold the rules-based system that we helped to build with our allies. But we can no longer rely on it as the only way to defend our interests.
or assume its rules will shelter us from the complex threat that we face. A alta representante Kaja Kallas acusou a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia há 4 anos de ter precipitado a erosão do direito internacional. That did not go unnoticed. Instead, it sent a signal around the world that there is no more accountability for one's actions. The rule book has been thrown out of the window. Without restoring international law, together with accountability, we are doomed to see repeated violations of the law, disruption and chaos. Nem von der Leyen nem Kallas condenaram explicitamente os ataques americano-israelitas ao Irão como ilegais. Os preços do petróleo caíram até 10% na terça-feira, enquanto os mercados asiáticos abriram ligeiramente mais fortes depois de Donald Trump ter dito que o conflito contra o Irão poderia ser de curta duração. O líder norte-americano alertou que os ataques de Washington poderiam intensificar-se se o Irão tentasse bloquear os petroleiros no Estreito de Hormuz. In the meantime, during this brief disruption, the United States is offering political risk insurance to any tankers operating in the Gulf, so we're putting up risk insurance. We'll perhaps go alongside of them for protection. We don't think it'll be necessary if it is. And if they do anything, the price will be incalculable. A Guarda Revolucionária do Irão disse na terça-feira que não deixará sair nenhum petróleo do Médio Oriente se os ataques dos Estados Unidos e de Israel continuarem. Alguns países da Ásia anunciaram medidas para reduzir o impacto do aumento do preço do petróleo causado pelo conflito com o Irão. A Coreia do Sul e a Tailândia disseram que vão limitar os preços dos combustíveis. Os líderes da Coreia do Sul também avisaram que as empresas petrolíferas que tentarem tirar proveito da crise serão punidas. António José Seguro foi empossado Presidente da República no Parlamento Português esta segunda-feira, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, que cumpriu o limite de 2 mandatos de 5 anos. O abraço entre presidentes marca um mandato que começa e outro que termina. Ao longo aplauso sucedeu a troca de lugares. No discurso da tomada de posse, António José Seguro prometeu ser exigente com os partidos e o governo, sublinhando que Portugal tem uma oportunidade de ouro para encontrar soluções duradouras num novo ciclo de 3 anos sem eleições nacionais. Serei um presidente próximo das pessoas, que escuta e compreende as suas preocupações. Atuarei sempre com respeito pela Constituição da República. Estarei atento às desigualdades e comprometido com a justiça social e a dignidade humana. Serei exigente com as instituições e com os responsáveis políticos, sempre com o intuito de melhorar a vida dos portugueses. Exercerei o cargo com equilíbrio, diálogo e cooperação leal e profícua com o Governo. Sou livre. A minha liberdade é garantia da minha independência como Presidente da República. Tratarei todos os partidos por igual. O novo chefe de Estado defendeu ainda a cooperação internacional e a resolução pacífica dos conflitos, bem como a construção europeia. A guerra regressou à Europa. As cadeias económicas revelam fragilidades. A competição geopolítica intensifica-se. A paz é hoje mais frágil do que ontem. A transição energética e tecnológica transforma sociedades inteiras a uma velocidade sem precedentes e, em alguns casos, estão a ser utilizadas como armas ou chantagem. As alterações climáticas impõem urgência e responsabilidade. Seguro foi eleito com uma vitória esmagadora sobre o adversário André Ventura na segunda volta das presidenciais em Portugal. O ex-líder socialista venceu a corrida a Belém com 66% dos votos e tornou-se o político português mais votado de sempre. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, afirmou que o país está pronto para bloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia para a Ucrânia depois de abril. Isto caso o homólogo húngaro, Viktor Orbán, perca as eleições e Kiev não consiga restabelecer o fornecimento de petróleo através do oleoduto Druzhba. A ameaça surge num contexto de tensões crescentes sobre o oleoduto, com Bratislava e Budapeste a terem iniciado uma campanha de pressão contra Kiev após a interrupção do fornecimento de petróleo russo.
Fico deverá reunir-se com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na terça-feira, para discutir por que razão os interesses da Ucrânia estão a ser priorizados na sua ótica face aos dos países membros. Enquanto Kiev alega que o oleoduto sofreu danos na sequência de ataques russos, Fico diz ter imagens de satélite que provam que este continua operacional. O líder eslovaco referiu também que o presidente da Ucrânia está à espera de uma vitória da oposição húngara em abril, antes de retomar o fluxo de petróleo. O banco ucraniano Oshad Bank está a exigir a devolução imediata do dinheiro e do ouro apreendidos pelas autoridades húngaras na semana passada, informaram os advogados que representam a entidade bancária na Hungria, a Euronews. O incidente provocou uma disputa diplomática após a polícia húngara ter invadido um comboio de transporte de valores nas proximidades de Budapeste e ter apreendido 40 milhões de dólares, 35 milhões de euros e 9 quilos de ouro. No dia seguinte, a Hungria expulsou os 7 cidadãos ucranianos que acompanhavam o transporte e abriu uma investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro. Os 7 funcionários ucranianos foram proibidos de entrar no espaço Schengen e na União Europeia por um período de 3 anos, segundo o escritório de advocacia. Os advogados afirmaram à Euronews que os veículos ucranianos estavam a realizar uma transferência de rotina do Raiffeisen Bank na Áustria para a sede do Oshad Bank em Kiev. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano acusou a Hungria de sequestro e terrorismo de Estado, enquanto o seu homólogo húngaro afirmou que os fundos podiam estar ligados a atividades criminosas. Também o Ministro da Construção e dos Transportes da Hungria sugeriu que os fundos poderiam ter sido destinados a financiar partidos da oposição antes das eleições húngaras.